Olha, quando a gente pensa em Ernest Hemingway, o que vem na cabeça? Aventura, né? Touradas, um gigante da literatura, é isso, certo? Mas e se essa imagem toda, do herói machão, fosse só a ponta do iceberg? Porque por trás desse mito todo existia um artesão, um cara obsessivo, com um código de trabalho tão, mas tão rigoroso que chegava a ser quase uma tortura. E é justamente esse código que a gente vai tentar decifrar aqui. Pois é, o próprio Hemingway disse isso. É pesado, né? Mas essa frase logo de cara já diz praticamente tudo. Para ele, escrever não era um passatempo, sabe? Era uma batalha, uma luta mesmo. E se a pessoa não estivesse ali disposta a lutar até o fim, bom, era melhor nem subir no ringue para começo de conversa. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa encarar o mito. Aquele Hemingway aventureiro, correspondente de guerra, o ícone de toda uma geração, uma verdadeira lenda da literatura. E olha, para ser justo, essa fama toda não veio do nada. Ele conquistou esse lugar. É só a gente dar uma olhada rápida na trajetória dele para entender. Começou lá em 21 como repórter. Aí em 26 publica O Sol Também Se Levanta. Depois em 29, Adeus às Armas. Chega a 1940 com Por Quem os Sinos Dobram e finalmente em 54 ele leva o Prêmio Nobel de Literatura. Quer dizer, a gente vê que cada ponto nessa linha do tempo não é só um livro, é um marco cultural, sabe? Foi isso que construiu e solidificou essa imagem de gênio que a gente conhece. Ok, mas a pergunta é: como é que essa genialidade toda realmente acontecia no dia a dia? A gente pode esquecer o glamour. A verdade por trás dessas obras-primas é? Bem, é muito mais surpreendente. E, vou ser sincero, é bem menos confortável do que a gente imagina. Olha só isso aqui. Onde é que a gente imagina que um gênio como ele escrevia? Numa mesa de mogno, imponente, com vista para o mar? Que nada! Ele ficava de pé, espremido num espacinho em cima de uma estante de livros. Sem luxo nenhum, sem pose. Era a oficina de um operário, sabe? Não o escritório de uma celebridade. E a rotina dele? Bom, era simplesmente implacável. Passo 1, escrever toda manhã assim que o dia clareava. Passo 2, reler tudo que já tinha escrito desde o começo para pegar o ritmo. E agora olha só a genialidade disso. Passo 3, parar de escrever exatamente no momento em que ele sabia o que ia acontecer em seguida. E por que isso? Para que o motor, sabe, a cabeça nunca esfriasse. Assim, no dia seguinte, ele nunca tinha que encarar aquele terror da página em branco. O caminho já estava meio que traçado. 39. O que significa esse número? É o número de vezes que ele reescreveu a última página de Adeus às Armas. 39 vezes. Ele mesmo disse que o problema era acertar as palavras. Isso não é mais talento, né? Isso é uma obsessão, uma busca quase doentia pela perfeição. E como o próprio Hemingway falou, isso é algo que não nasce com a pessoa. A escrita para ele não tinha nada de mágico. Era trabalho braçal mesmo. Era uma habilidade forjada ali na marra, na base da repetição diária. Só que essa disciplina toda era só metade da história. Agora a gente vai mergulhar na filosofia que de fato definiu todo o estilo dele. E o segredo não está no que ele escrevia, mas sim no que ele conscientemente escolhia não escrever. É aqui que entra a famosa teoria do iceberg. A ideia por trás disso é ao mesmo tempo simples e genial. Pensa no iceberg. A força dele não está na pontinha que a gente vê para fora da água, mas naquela massa gigantesca que está submersa. Como história é a mesma coisa. O escritor precisa conhecer todos os detalhes que estão escondidos para que aquela pequena parte que ele resolve mostrar para a gente tenha peso, tenha dignidade, tenha verdade. Ou, nas palavras do próprio Hemingway, para cada parte que a gente vê, tem 7/8 debaixo d'água. Ou seja, tudo aquilo que a gente lê é sustentado por um universo de coisas que nunca foram ditas. Então, quando a gente está lendo uma página dele, a gente vê as palavras ali na superfície. Mas a força de verdade, aquilo que arrepia a gente, vem justamente do que não está lá. É o peso de tudo que o autor sabia, mas escolheu não contar. É isso que dá poder para a história. Vamos pegar O Velho e o Mar como exemplo. O próprio Hemingway disse que ele poderia ter escrito 1000 páginas sobre cada pessoa daquela vila de pescadores. Mas ele cortou tudo. Por quê? Porque era justamente o conhecimento que ele tinha dessas histórias não contadas que dava profundidade e peso para o que estava no livro. Mais uma vez, a omissão é que cria o poder. Ok, então a gente já entendeu que ele era esse artesão obcecado. Mas como é que ele se via no meio dos outros escritores, no mundo da literatura? Bom, ele era um competidor feroz, sem dúvida.
Mas ao mesmo tempo, ele era um estudante super curioso que ia buscar lições nos lugares mais inesperados. E olha, que lições! A lista de influências dele é simplesmente incrível. Tem Mark Twain, Flaubert, Shakespeare, mas também tem Bach, Goya, Van Gogh. Ele não se prendia só a outros escritores. Ele chegava a estudar a emoção num quadro de Van Gogh ou a estrutura numa música de Bach para aprender a escrever. Na cabeça dele, toda grande arte, não importava a forma, compartilhava os mesmos segredos. Isso aqui revela uma contradição que é fascinante nele. Por um lado, ele tinha uma reverência, uma admiração imensa pela obra de gente como James Joyce. Chegou a dizer que o Joyce mudou tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um desprezo total pela conversa sobre a obra. Para ele, os melhores escritores não ficavam falando do que escreviam. Na visão dele, a obra tinha que falar por si só. Tentar explicar era, nas palavras dele, coisa para idiotas. Essa citação aqui é ótima porque mostra a evolução dele como artista. Ele diz que no começo tentava ser melhor que os grandes escritores do passado, os mortos. Mas com o tempo ele passou a tentar simplesmente escrever o melhor que ele podia. A competição deixou de ser com os outros e passou a ser interna. O único adversário que importava era ele mesmo. E tudo isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Por quê? Por que toda essa tortura, essa disciplina maluca, essa obsessão? No fim das contas, qual era o grande objetivo por trás de tudo isso? Essa é a pergunta que, no fundo, todo artista se faz. Por que se dedicar a algo que é, como ele mesmo disse, impossivelmente difícil? A resposta do Hemingway, como era de se esperar, não tinha nada a ver com fama ou com dinheiro. Era uma coisa muito, muito mais profunda. E a resposta é essa. O objetivo não era só representar a vida, tipo tirar uma foto da realidade. Era criar, através da invenção, uma coisa totalmente nova. Uma coisa que se tornasse mais verdadeira do que a própria realidade. E se você fizesse isso bem o suficiente, você dava imortalidade àquilo. Era uma busca pela imortalidade, sim, mas não para ele mesmo, e sim para a verdade que ele conseguia criar na página. E no fim, é essa a grande lição de Hemingway que ecoa até hoje. É um convite para a gente olhar sempre além do óbvio, não só na arte, mas na vida também. A não perguntar só sobre o que a gente vê, mas a tentar sentir o poder imenso daquilo que está ali, em silêncio, logo abaixo da superfície.